Olá, acadêmica, olá, acadêmico. Espero que esteja bem e animado para mais esse encontro. Neste encontro, trabalharemos o papel da argumentação jurídica na produção e aplicação da lei no universo do direito. E quando se fala em aplicação da lei, principalmente, sem se desconsiderar, claro, a sua produção, deve-se ter em mente que o julgador deve fundamentar sua decisão, como eu já frisei anteriormente. E sua fundamentação se baseia em argumentos, levado a efeito justamente pela argumentação, pela capacidade de convencimento do julgador. Ainda que a fundamentação, mesmo depois da abertura do estudo da hermenêutica jurídica, seja tratada apenas pela perspectiva formal. Fica claro que toda atividade jurídica, seja no que tange a produção legislativa, seja no que tange a decisão judicial, necessita de fundamentação. A argumentação jurídica é que oferece ao legislador e ao aplicador do direito o motivo para a fundamentação, indo além do mero aspecto formal dessa fundamentação. Argumenta-se para convencer, e a argumentação, assim, lastreia, dá base suficiente para a fundamentação. Existem decisões, que não as judiciais, que prescindem, que abandonam, que não se ligam à fundamentação. Tome-se, por exemplo, a contratação de um servidor para ocupar cargo de confiança. Se este cargo é de admissão e demissão livre do administrador, pode-se dizer que se está diante de uma situação onde se trabalha com juízo de oportunidade e conveniência, dado o caráter eminentemente subjetivo da decisão. Não há que fundamentar essa decisão, apenas se decide e nada mais. De outro lado, é inimaginável, diante dessa colocação, que o juiz possa trabalhar, interpretar e aplicar o direito, formulando esse mesmo juízo de oportunidade para a resolução do caso, pois a ele é imposta a necessidade de fundamentação. No caso da admissão e demissão de servidores comissionados, ao administrador público não é requerida qualquer fundamentação sobre sua decisão. Ele admite e demite quem quiser, pautado pela oportunidade e conveniência da decisão. Portanto, parece evidente que se não pode trabalhar com o conceito de discricionariedade, tal como extraído do direito administrativo, aquele conceito puro. Vamos ver aí a lição do professor Jacinto Coutinho. Ele diz que não tem sentido pensar-se efetivamente na discricionariedade como é ou foi estabelecida para o direito administrativo, desde que o tema veio de lá emprestado. Assim, diante da impossibilidade de se julgar com base em juízo de oportunidade e conveniência, outra pergunta vem à mente. O juiz não é livre para julgar? A lei, então, amarraria totalmente o juiz na interpretação e na decorrente aplicação do direito, nos moldes da escola da exegese e do brocardo latino dura lex sed lex? Bom, primeiramente devemos abandonar a ideia da busca da verdade no processo judicial, nos livrando dessa amarra e trabalhando com a doutrina que está diante disso. Não se busca verdade, nem material e nem formal. O processo não foi feito para isso. Rompe-se com essa perspectiva, na busca da verdade do processo, para se chegar à conclusão que o que se busca, pela impossibilidade de dar conta de tudo, é a certeza, a qual implica numa escolha, e não a verdade, a qual determinaria a necessidade de uma única decisão, a exata. O direito não é uma ciência exata. Ainda que se questione se o direito é ou não uma ciência, ele, certamente, se ciência for, não é exata. Em seu célebre texto Verdade, Dúvida e Certeza, Carnelucci nos fala sobre o conceito de certeza, explicando que a palavra certeza deriva do latim cernere, e cernere significa escolha. A certeza implica em uma escolha. No mesmo sentido, sob o prisma da decisão, da escolha pelo juiz, de uma decisão correta dentre várias, pela impossibilidade de se ter uma solução exata, como eu já falei, o professor Eros Grau, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, nos explica que a interpretação barra aplicação, consubstanciando prudência, que não conhece o exato, porém apenas o correto. Supõe-se, então, a faculdade do intérprete autêntico de escolher uma entre várias interpretações possíveis em cada caso, de modo que essa escolha seja apresentada como adequada, sempre, em cada caso,
inexistindo uma interpretação verdadeira, como única, correta. Portanto, não há dúvida que o juiz escolhe, quando decide, uma solução para o caso. Isso é muito fácil de perceber quando se está diante de casos difíceis, os chamados hard cases, decisão entre princípios, por exemplo. Acompanhe comigo para melhor entender essa questão. A discricionariedade administrativa, que nasceu no direito administrativo francês e que foi imediatamente estendida para o direito continental, veio para nós com a ideia não de que fosse um dos atos da administração dos quais o juiz não podia tomar conhecimento, mesmo porque o Conselho de Estado logo interveio nesses atos administrativos em função de vício de poder, mas porque a discricionariedade administrativa é levada em consideração em função de um juízo de oportunidade e conveniência, qualquer coisa inimaginável para ramos do direito atados diretamente à legalidade, como aqueles da área criminal. Bom, diante da impossibilidade de se julgar com base em juízo de oportunidade e conveniência, outra pergunta vem à mente. O juiz não é livre para julgar? A lei, então, amarraria totalmente o juízo de interpretação e na decorrente aplicação do direito, nos moldes da escola, como eu já disse, da exegese e do brocardo dura lex sed lex? Continue acompanhando. Para os ditos casos fáceis, muito embora saibamos que casos fáceis, às vezes, podem se mostrar difíceis, a noção de escolha pode não fazer muito sentido. Basta lembrar-se da locação, por exemplo. Não há dúvida que o locatário deve pagar aluguel ao locador. Claro, isso dentro das condições normais da relação jurídica. Se não há dúvida, parece não haver o que escolher. Não há, então, muito espaço para escolha. Bom, mas como podemos entender a discricionariedade na aplicação do direito? Bom, o juiz faz formulações de juízo de oportunidade? E a resposta dada por Eros Grau é não. O juiz formula, na realidade, juízos de legalidade. Ele nos explica que interpretar é formular juízos de legalidade. A discricionariedade não será demasiada essa repetição. É exercitada em campo onde se formulam juízos de oportunidade, exclusivamente, porém, quando uma norma jurídica tem atribuído à autoridade pública a sua formulação. Prossegue Eros Grau dizendo que o que se tem erroneamente denominado de discricionariedade judicial é o poder de criação da norma jurídica que o intérprete autêntico exercita, formulando juízo de legalidade, não de oportunidade. A distinção entre ambos esses juízos encontra-se na seguinte situação. O juízo de oportunidade comporta uma opção entre indiferentes jurídicos, procedida subjetivamente pelo agente. Já o juízo de legalidade é a atuação, embora desenvolvida no campo da prudência, que o intérprete autêntico desenvolve atado, retido pelo texto. Pode-se concluir, então, por esse pensamento, que o que a doutrina tradicional concebe como sendo discricionariedade é a interpretação. Assim, desde esse ponto de vista, com relação ao ato de interpretação como criador de norma para o caso concreto, parece que a questão da discricionariedade encontraria resposta na impossibilidade de se julgar com base em juízo de oportunidade e conveniência. Julgar, então, não se basearia na oportunidade da decisão, o que afastaria a hipótese da possibilidade do uso do poder discricionário por parte do juiz, mas sim na formulação de juízo de legalidade. Portanto, diante dessas considerações, o juiz, quando escolhesse uma dentre várias soluções possíveis para o caso, deveria assim proceder diante de uma margem de liberdade a ele conferida, onde o limite seria o texto a ser interpretado, pela impossibilidade de subvertê-lo, ou seja, essa limitação de liberdade de agir seria a medida de salvação da segurança jurídica. No entanto, mais uma vez, várias perguntas vêm à tona. Qual segurança jurídica? Segurança jurídica para quem? Para além dos casos que envolvem a interpretação da lei em sentido amplo, é de se frisar também que não poucas vezes o intérprete está diante da necessidade de caracterizar a verificação ou não de determinado elemento pertencente ao conteúdo do texto que interpreta. Ainda falando com Eros Grau, sobre Eros Grau, portanto, a discricionariedade se liga à liberdade de escolha que foge à legalidade, pois a discricionariedade se expressaria na formulação de juízos de oportunidade, importando eleição entre indiferentes jurídicos. Volto a afirmar,
à margem da legalidade. Ele, Eros Grau, nos diz que no Estado de Direito, qualquer agente público somente deterá competência para a prática de atos discricionários, isso é, exercitando as margens de liberdade de atuação, fora dos quadrantes da legalidade, quando a norma jurídica válida a ele atribuir a formação de juízos de oportunidade. Fora dessa hipótese, qualquer agente público estará subordinado à legalidade, inclusive quando lhe incumba o poder de interpretar, aplicar texto ou textos normativos que veiculem conceitos jurídicos indeterminados. Diante disso, não seria possível falar em discricionariedade judicial, seja em que caso for. Pode-se concluir desse pensamento que a discricionariedade, vista como formulação de juízo de oportunidade e conveniência, não se aplica à atividade jurisdicional, pela impossibilidade do julgador interpretar regras ou princípios ou, no caso de expressões abertas, valorá-las sem que procedesse sob o prisma da legalidade. Mas não podemos nos esquecer nesse momento, para melhor entender o que se está em discussão, do que seja a norma. Você lembra? Acompanhe comigo. É de se lembrar, mais uma vez, que a norma é produto da interpretação de regras e princípios. Por isso se usa a expressão regra quando se quer indicar o critério legal, e norma como sendo o produto da interpretação. O mesmo raciocínio ele desenvolve quando trata da escolha entre princípios, ou seja, na escolha de qual dos princípios, entre opostos, deve ser aplicado ao caso concreto. Quando se vai atribuir peso maior a um deles, ainda assim o julgador não exerceria discricionariedade. Ele assinala que ainda quando o intérprete autêntico cogite dos princípios, ao atribuir peso maior a um deles e não a outro, ainda então, assim, não exercita discricionariedade. O momento dessa atribuição é extremamente rico, porque nele, quando se esteja a perseguir a definição de uma das soluções corretas, no elenco das possíveis soluções corretas a que a interpretação do direito pode conduzir, pondera-se o direito, todo ele, e a Constituição inteira, como totalidade. Variáveis múltiplas, de fato, as circunstâncias peculiares do caso, e jurídicas, linguísticas, sistêmicas e funcionais, são descortinadas. E, paradoxalmente, é precisamente o fato de um intérprete autêntico estar vinculado, retido pelos princípios, que torna mais criativa a prudência que pratica. Diante disso, talvez os argumentos acima trazidos sirvam para justificar que até mesmo na escolha entre princípios para apreciação e aplicação ao caso concreto, haveria base para se ter segurança jurídica, diante da necessária formulação de juízos de legalidade. Todavia, seja nos conflitos entre regras ou entre princípios, ou ainda nas decisões judiciais de um modo geral, será que sempre se está respaldado na segurança jurídica? Quer-se com tal indagação saber. O juiz, pelo fato de estar atrelado à lei, julga de maneira a realizar o escopo, o objetivo do direito, qual seja, dar uma decisão justa, voltada à sociedade em que vive? Parece que não. A escolha do julgador pode se dar, sim, em juízos de discricionariedade, mas não a discricionariedade absoluta, pura, aquela importada do direito administrativo francês. Por isso não estamos falando em arbitrariedade, em decisão sem fundamento. A discricionariedade judicial não se liga com a noção de arbitrariedade. Disso ressalta que a margem de liberdade dada ao juiz tem como limite a sua fundamentação, algo prescindível quando se trata de discricionariedade sob o prisma administrativista clássico, tal qual, já falei, a doutrina francesa trabalhava. Resta claro, então, que quando o juiz julga, não está atrelado à lei, pura e simplesmente, mas sim à necessidade de fundamentação de suas decisões. Fala-nos que enquanto a teoria pura considerava a direção intrínseca da discricionariedade de um modo puramente formal, a doutrina mais recente pretende incutir-lhe um conteúdo material, conteúdo de fato, de forma a distinguir, no exercício do poder discricionário, entre elementos, fatores ou determinantes que se impõem externa e materialmente às autoridades. Determinantes chamadas heterônomas, externas, de lá para cá. E elementos, fatores ou determinantes autonomamente introduzidos pelos agentes administrativos
na valoração e ponderação das situações de fato, as chamadas determinantes autônomas. Acompanhe comigo. Importante para a discussão do tema as considerações do professor Canutilho, precisamente quando trabalha com a teoria das determinantes, o que ratifica a impossibilidade de se ter a discricionariedade no campo jurídico estrito, bem como no campo legislativo, legislador inferior, como originalmente concebida, teoria pura, sem limites. Podemos então concluir que a discricionariedade do julgador, ao escolher uma dentre várias decisões possíveis, não é aquela do conceito clássico de liberdade plena. A escolha é pautada pelo ordenamento e pelas determinantes do caso, com vistas à melhor decisão, jurídica e socialmente aceitável. A lucidez do juiz, aliada à sua assunção ideológica, pode fazer retornar o homem ao ponto central de todas as teorias que com ele trabalham, incluindo-se aí a teoria jurídica. Ninguém é máquina, nem mesmo aquele que julga seus semelhantes, o que faz que dele não se possa exigir outra conduta que não aquela falível. Todavia, o que se quer é um juiz consciente de seu papel e da repercussão social de seus atos, capaz de, mediante a interpretação dos textos da lei, criar direito e fazer justiça, tudo em nome da sociedade da qual também faz parte. Caríssima, caríssimo, espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento e crescimento acadêmico com esse encontro. Para finalizar, não é demais lembrar que a leitura do artigo relacionado a esse encontro, bem como outras fontes e a realização das atividades requeridas, ajudarão para a melhor compreensão do tema desenvolvido nesse encontro. Também é muito interessante, friso mais uma vez, que você participe dos fóruns de discussão. Em nosso próximo encontro, trabalharemos um caso julgado no Superior Tribunal de Justiça. Até lá!